Fala pessoal, tranquilidade, sejam bem-vindos ao meu canal, mais uma aula de música. Já vou pedindo para que vocês se inscrevam aqui, deixem seus comentários, curtam, compartilhem, né? Que tanto vocês vão dar aquela força legal pro meu canal, como eu vou saber que os meus vídeos estão sendo interessantes, eu vou produzir mais conteúdo de qualidade e mais pessoas vão ter acesso a esses vídeos e vão conseguir estar aprendendo música comigo, beleza? Então vamos lá, direto para o assunto. Hoje a gente vai falar sobre as funções harmônicas dentro do campo harmônico, tá bom? Maior, natural. A gente vai introduzir esse assunto. Eu vou estar conversando com vocês hoje, vou estar dando a base para vocês entenderem, né, inicialmente, por que um acorde está na música, né? O que aquele acorde está fazendo ali, por que ele está ali, tá? Então hoje a gente vai estar discutindo sobre os principais acordes, os principais graus do campo harmônico que vão ter uma função harmônica, né, específica. A gente vai estar falando sobre os graus principais que exercem determinada função harmônica. Mas para começo de conversa, o que é uma função harmônica? Uma função harmônica é basicamente a função que um acorde tem dentro de uma cadência, dentro de uma progressão de acordes. Por exemplo, eu tenho 4 acordes, né? Eu tenho acorde de Ré, eu tenho acorde de Mi menor, né? E depois eu tenho um acorde de Lá, né? Qual que é a função desses acordes, né? E é isso que a gente estuda na harmonia funcional, é isso que a gente entende quando a gente começa a entender o que são as funções harmônicas, tá bom? Então, para começar, a gente pode ter 3 funções harmônicas, tá? É bem tranquilo, só existem 3 funções harmônicas, ok? A função de tônica, a função de subdominante e a função dominante, tá bom? Então vamos discutir um pouco cada uma delas. A função de tônica é o seguinte, é a função harmônica que vai determinar o tom da música, tá? Ela vai te trazer a sensação de repouso, vai te trazer a sensação de estabilidade, ok? Então, muitas vezes, a tônica é o acorde no qual a música começa e termina também. Não é sempre assim, tá? Não é sempre assim. Está dizendo que isso não é uma regra, essa questão de começar e terminar, tá bom? Mas isso acontece bastante. Então, o acorde característico da tônica, né, é o acorde que vai determinar o tom da música. É o acorde no qual toda a harmonia, todos os outros acordes vão estar girando em torno, tá? É o acorde central da música que determina o tom da música. É o acorde tônica, beleza? A segunda função harmônica é a função de subdominante, tá? A função de subdominante é a função que sugere um afastamento da tônica, sugere movimento, tá? Então, a tônica sugere o que? Repouso, né? Tranquilidade, estabilidade, né? A subdominante, ela é uma função intermediária, ela sugere movimento, afastamento da tônica, tá bom? Então, a tônica ela é característica do primeiro grau de uma escala, tá? Do primeiro grau de um campo harmônico. Vamos ver um exemplo. Se a gente estiver no campo harmônico de Dó, né? Quem é que vai ter essa função? Vai ser o acorde de Dó maior, né? Vou pegar aqui o meu violão para mostrar para vocês. Então, o primeiro grau do campo harmônico de Dó maior, função tônica, que é o próprio Dó, beleza? Função subdominante, tá? O grau característico da função subdominante é o acorde de Fá, tá bom? Fá maior. Então ele vai sugerir essa movimentação. Vamos tocar os 2 acordes um depois do outro. Viram só? Ele sugere uma certa movimentação, um afastamento da tônica, né? Além desse quarto grau, né, que é o que exerce originalmente a função de subdominante, a gente tem outro acorde que se popularizou muito, tá, dentro dessa função de subdominante, que é o segundo grau, acorde de Ré menor, no caso do campo harmônico de Dó maior natural. Então, o segundo grau ele também ele tem uma grande popularização
nessa questão de fazer o papel de subdominante. Então vamos tocar os dois acordes, um depois do outro. O primeiro grau, tônica, e o segundo grau, no papel de subdominante. Certo? Então a gente percebe que existem dois acordes que são muito utilizados nessa função subdominante. O Fá, que é o acorde original, e o Ré menor. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes eles são equivalentes, tá? Dentro de um contexto, de uma harmonia, de uma cadência, de uma progressão de acorde. Então algumas vezes, por exemplo, se você quer criar uma sensação diferente na música, variar um pouco uma música que você está tocando, que você está compondo, né? Eu estou tocando um Dó, né? A música está na tonalidade de Dó, estou tocando aqui a tônica, eu vou para um Fá, né? Se eu quiser dar uma variada, eu posso tocar a tônica e depois eu posso tocar esse acorde de Ré menor, que ele tem a mesma função harmônica do Fá, beleza, pessoal? Então vamos para a terceira e última função harmônica, que é a função de dominante, tá? O que seria a função de dominante? A função de dominante é aquela que sugere tensão, tá? Mas o que seria isso? Quando você toca um acorde dominante, né, a música vai tender para a resolução. O que isso quer dizer? Geralmente esse acorde vai exigir que o próximo acorde que você toque seja tônica, tá? Então, por exemplo, no contexto do campo harmônico de Dó maior, esse acorde vai ser o Sol com sétima, tá? O quinto grau com sétima. Então vamos lá. Tônica, subdominante, dominante, tônica. Tá vendo? Agora se você tocar só esse dominante, né, e parar por aí, ele vai causar um certo desconforto, vai criar essa expectativa de que a gente precisa finalizar de alguma maneira, né? Então, agora sim, né? Chegou em casa, repousou, tá bom, pessoal? Aqui a gente trabalhou por hoje as tríades, com exceção do acorde do quinto grau, né? Que é o acorde de função dominante. E eu vou explicar por que isso, tá? As funções harmônicas se repetem, né? São as mesmas para os mesmos graus, sendo em tríades ou em tétrades. Mas, especificamente, o quinto grau, se você tocar ele em tríades, você vai enfraquecer a função dele de dominante, tá? Mas por quê? Porque dentro dessa tétrade, a gente vai ter um trítono, que é o trítono entre o Si e o Fá, tá? Esse trítono, ele gera a sensação de tensão. Além desse trítono, esse Si, ó, essa nota Si, né, que tem no acorde dominante, essa nota resolve na fundamental do acorde, da tônica, né? Então, esse acorde resolve aqui, né? E o Fá, beleza? E o Fá também vai resolver, só que na terça da tônica, tá? Então, aqui, no Sol com sétima, né? A gente, além de ter o trítono, tá? A gente tem duas notas que estão resolvendo, né? Por cromatismo, né? Que é uma resolução muito forte na tônica, tá? Esses são alguns dos fatores que caracterizam essa função dominante. Então, se você tocar só o Sol dessa maneira, né, vai faltar a nota para gerar esse trítono e vai ser uma nota a menos, né, gerando essa resolução. Então, isso vai enfraquecer a função desse acorde de dominante. Por isso, mesmo que você esteja tocando praticamente, né, só tríades, é bastante recomendável em muitas situações que você toque o quinto grau, né, com a sétima, porque ele vai gerar essa função de dominante verdadeira.
Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Esse assunto é um assunto muito extenso e eu pretendo desenvolver ele com mais profundidade no canal. Até por isso, eu não discuti sobre todos os aspectos desse assunto hoje. Eu quis dar uma introdução de maneira que vocês consigam entender com facilidade quais que são os principais acordes, os principais graus de um campo harmônico que exercem as funções harmônicas, tá bom? Que a gente está estudando hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês, peço para que vocês curtam, tá bom? Compartilhem, se inscrevam no meu canal para que eu possa atingir mais pessoas com o meu conteúdo, mais pessoas possam estar aprendendo música comigo. Beleza, pessoal? Até a próxima, um grande abraço!